Olá, professor Hirata. No nosso último encontro presencial, você solicitou que, para os encontros subsequentes, eu pudesse enviar para o senhor, antes dos encontros, algum resultado parcial obtido para que você possa se preparar melhor para as nossas reuniões e assim dar um melhor direcionamento para o meu trabalho. Dessa forma, na última reunião, o senhor pediu para mim a execução de 3 tarefas e como o nosso próximo encontro é só semana que vem, eu decidi gravar esse pequeno vídeo com os resultados atingidos da nossa primeira tarefa para que o senhor possa assistir e contribuir melhor e de forma mais rápida na nossa próxima reunião semanal, sexta-feira que vem. Dentro das tarefas que o senhor solicitou estão as tarefas de leitura da especificação SPAN, que é o objetivo desse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma introdução para o senhor do que vem a ser o SPAN, o metamodelo SPAN e as suas variações, tanto na forma de profile como metamodelo MOF. O senhor também pediu para que eu analisasse tanto o simulador quanto as disciplinas de simulação e prototipação que foram desenvolvidos na tese do Gian, que foi lido e discutido no nosso último encontro. E também o senhor solicitou que eu continuasse a revisão da literatura, focando agora na adaptabilidade de processo em tempo real. Então, vamos começar aqui. Nessa apresentação, eu vou falar para você um pouco sobre o SPAN, que é o Software and System Process Engineering Metamodel Specification, ou em outras palavras, é uma especificação de um metamodelo para a engenharia de processos e sistemas e software. Uma tradução literal, diremos assim. Então, para começarmos, só lembrando que o SPAN, na sua versão 2.0, que é a versão mais atual, é uma especificação criada pelo OMG, que é o Object Management Group, que nada mais é do que um consórcio de indústrias que prescreve padrões para a indústria de computação. Uma das características interessantes do OMG é que qualquer pessoa, indivíduo ou organização pode se tornar membro do consórcio. E o OMG já é bem conhecido pelas suas diversas especificações que foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas. Dentre elas podemos destacar a UML, CORBA, o CWM, que é o metamodelo para Common Warehouse. Podemos destacar o MOF, que é o Meta Object Facility, que é um metamodelo para a criação de outros metamodelos. O MOF seria um meta-metamodelo. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, quando for apresentar a estrutura de camadas proposta pela OMG. Temos a especificação XMI, que permite o intercâmbio de modelos criados em uma determinada ferramenta case para que possam ser passíveis de ser abertos e navegados em outra ferramenta case. Temos SPAN, que é a especificação que é o objetivo nosso de estudo atualmente, e diversas outras. O SPAN nada mais é do que um metamodelo para engenharia de processo e também que pode ser visualizado na forma de um framework conceitual que fornece os conceitos necessários para modelagem, documentação, apresentação, gerenciamento e também, para não dizer, possibilidades de fazer o enactment de métodos de desenvolvimento e de processos. A especificação ela fornece uma definição completa e compreensível de todo o metamodelo SPAN 2.0 e basicamente ela vai servir como um guia para o entendimento das semânticas presentes dentro do metamodelo, bem como a sua direta aplicação para todas as atividades de modelagem de processos e de métodos. Conforme já é discutido, o SPAN 2.0 é definido tanto quanto um metamodelo quanto um profile UML2. Além disso, o SPAN metamodelo, que é baseado no metamodelo MOF, ele reutiliza algumas outras especificações do OMG, especificamente as especificações UML, Infrastructure Library e Diagram Interchange.
Então, usar o metamodelo SPEN faz com que tenhamos também que reutilizar partes do metamodelo prescrito para o ML. Em outras palavras, então, o SPEN é usado para definir processos de desenvolvimento de software de forma que o escopo é limitado para aqueles mínimos elementos necessários para definir qualquer tipo de processo de desenvolvimento de software, independente, por exemplo, do ciclo de vida utilizado em determinado processo. Dessa forma, o SPEN ele consegue acomodar uma ampla gama de métodos e processos de desenvolvimento de vários estilos, níveis de formalismo, modelos de ciclo de vida, etc. Nesta figura é apresentado o framework conceitual para o uso de uma implementação compatível com o SPEN 2.0. Nessa parte esquerda da figura, nós podemos ver o conteúdo relacionado com o conteúdo de método. Basicamente, o que devemos lembrar é que os desenvolvedores eles precisam entender as principais práticas do desenvolvimento de software. Por exemplo, os desenvolvedores precisam entender sobre tarefas de captura e levantamento de requisitos. Os desenvolvedores precisam entender como faz análise, teste, design. Precisamos fazer a realização de casos de uso, como fazer os testes, confrontando os testes contra os requisitos. Precisamos gerenciar o escopo do projeto, gerenciar as alterações feitas no projeto e assim por diante. Além disso, os desenvolvedores também precisam entender como as tarefas são criadas, quais são as habilidades necessárias para desenvolver determinada atividade. E nesse sentido, o SPEN tem como objetivo suportar esses profissionais da área de desenvolvimento de software, criando uma base de conhecimento de assets, de capital intelectual para o desenvolvimento de sistemas de software, para que assim eles possam gerenciar e implantar o conteúdo utilizando um formato padrão. Dessa forma, diversos conteúdos podem estar à disposição dos desenvolvedores, como por exemplo livros, papers, conteúdos específicos sobre métodos ágeis, conteúdos sobre integração contínua e assim sucessivamente. Mas apenas ter esse know-how, esse conteúdo de método, não é suficiente. Nós precisamos utilizar esses conteúdos para suportar o desenvolvimento, gestão e também o crescimento dos nossos processos de desenvolvimento. É o que nós podemos ver nessa parte direita aqui da figura. Assim, os nossos times de desenvolvimento precisam definir como aplicar os métodos de desenvolvimento através de um ciclo de vida de um projeto. A combinação entre o conteúdo do método e o desenvolvimento de processo de acordo com esse conteúdo de método faz com que criemos uma configuração específica do meu processo para ser executado via enactment no contexto de um projeto. Talvez o grande avanço do SPEN 2.0 com relação à versão anterior, SPEN 1.1, foi fazer uma clara separação do que vem a ser conteúdo de método da aplicação desse conteúdo de método dentro do ciclo de vida de um processo de desenvolvimento de software. A resolução dessa minha imagem não está muito legal, na especificação não está muito clara, mas eu vou tentar mostrar para o senhor basicamente qual é a ideia. Nessa aba direita aqui, nesse painel direito aqui, na verdade eu tenho dois processos representados como WBS, como estruturas analíticas de trabalho. E no meu painel à esquerda aqui, eu tenho conteúdo de método. Por exemplo, o conteúdo de método, definição de tarefa, é criado dentro desse painel, mas é reutilizado, conforme você pode ver por essas setas, dentro das estruturas analíticas de trabalho de processos distintos. Ou seja, existe uma clara separação entre a definição do conteúdo de método, por exemplo, a definição de uma atividade em particular, da aplicação dessa definição em processos específicos. Eu trouxe aqui
uma figura clássica do processo unificado, que é a figura da baleia, que também enfatiza essa diferença entre o conteúdo do método e a aplicação do conteúdo do método no contexto de um projeto. O processo unificado, ou o RUP, define uma série de disciplinas de workflows, por exemplo, modelagem de negócios, requisitos, análise, design, implementação e assim sucessivamente. O conteúdo dessas disciplinas, ou seja, as disciplinas são divididas em atividades que são desempenhadas por papéis, que produzem produtos de trabalho, que produzem artefatos que são consumidos ou que são produzidos, pode ser subdividido mais ainda em tarefas, em passos, ou seja, toda essa estrutura estática de uma disciplina, de um processo, é modelada através de conteúdo de método. Em algum momento do tempo, nós precisamos aplicar essas disciplinas no contexto de um projeto dentro das nossas fases, iterações e assim sucessivamente. Por exemplo, nós sabemos que a disciplina de requisitos, no início do nosso processo, quando eu estou na fase de concepção, eu tenho um esforço maior para levantamento de requisitos. Mas à medida que eu vou passando as fases, passando pela elaboração até chegando na construção, o meu esforço em levantamento de requisitos vai diminuindo gradativamente. Mostrando claramente assim, então, que o conteúdo de método é diferente de aplicação do conteúdo de método no contexto de um processo. E o SPAN torna isso bem claro para a gente. Isso também pode ser verificado uma outra figura aqui que talvez possa ajudar nessa compreensão. O SPAN separa o que vem a ser conteúdo de método da aplicação de conteúdo de método no seu processo. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo de método que é a definição de um papel, por exemplo, um arquiteto, essa definição é separada da aplicação do papel no contexto de um projeto específico, onde, por exemplo, a pessoa Rodrigo poderia estar assumindo o papel de arquiteto para aquele projeto em particular. Uma característica interessante do SPAN é que nós podemos reutilizar processos dentro de nossa biblioteca. Nós podemos ter, por exemplo, um conjunto de processos já definidos e, como nós já sabemos, a instanciação de um determinado processo no contexto de um projeto específico muda de projeto para projeto. Dessa forma, nós podemos, então, pegar um processo definido na nossa biblioteca de processos e customizá-lo para um projeto em particular. Essa customização poderia ser feita, por exemplo, criando novas disciplinas, ou apenas substituindo determinadas disciplinas, ou até mesmo substituindo ou modificando determinadas atividades ou tarefas previstas no nosso processo que nós queremos customizar. Por exemplo, aqui eu tenho um processo clássico, eu tenho o RUP, por exemplo, eu tenho um processo RUP, descrito pela essa minha Work Breakdown Structure aqui, e observe que o processo RUP, o que eu poderia ter feito é ter pegado o processo RUP definido na nossa biblioteca e ter customizado ele para a nossa necessidade. Por exemplo, nesse meu caso aqui, foi incluída a atividade analisar o problema, com as suas tarefas também. Da mesma forma que eu posso incluir novas atividades, novas disciplinas no processo, eu também posso, por exemplo, eliminar determinadas atividades que estão prescritas no processo e que eu não vou utilizar em um projeto em particular. É o que eu posso ver aqui, por exemplo, com esses cinza, indicando que foi suprimido, que foi eliminado do meu processo base. Basicamente, então, eu reutilizei um processo pronto da minha biblioteca, customizei ele, incluindo novas atividades e eliminando, suprimindo algumas atividades prescritas no meu processo base. Continuando essa discussão, uma das características interessantes do SPAN é que ele é genérico o suficiente, como fosse uma diretriz para modelar qualquer tipo de processo, não apenas de software. Inclusive, esses processos podem ter ciclos de vidas totalmente distintos. Então, eu tenho um único metamodelo, e esse meu metamodelo pode ser instanciado para criar, por exemplo, processos com ciclo de vida incremental ou processos, por exemplo, iterativo. Ou, se você quiser, até processos em cascata. Ou seja, eu consigo criar processos independentes do seu ciclo de vida, caso eu queira utilizar SPAN, mesmo SPAN sendo representada por um metamodelo único. Ainda nessa discussão, mais um exemplo. Imagine que eu tenha dentro do SPAN
Eu tenho uma biblioteca já de conteúdo de métodos, por exemplo, eu poderia ter conteúdo de métodos para fazer análise orientada a objetos, análise e projeto orientado a objetos, poderia ter diversos conteúdos de métodos, e poderia ter inclusive já alguns processos já prontos e definidos baseados nesses meus conteúdos de métodos. Poderia ter, por exemplo, um processo específico já modelado para projetos ágeis. Nada impede que, caso eu já tenha essa biblioteca reutilizável de métodos e processos, que eu possa criar novos métodos ou novos processos com base neles, através do conceito de plugin. Se eu já tenho um conteúdo de métodos que mostra para mim como fazer análise e projeto orientado a objetos, eu posso simplesmente customizar esse conteúdo de método, por exemplo, criando, por exemplo, um conteúdo de método, um plugin, para fazer análise e projeto orientado a objetos no contexto de uma aplicação Java EE, por exemplo. Criando dessa forma, talvez, um processo específico para desenvolvimento de aplicações Java EE. É uma outra possibilidade interessante do SPAN. Um conceito muito bacana também do SPAN é o conceito de Capability Pattern, seria o padrão de recurso. Basicamente, a ideia é um Capability Pattern como se fosse um mini processo já definido que você pode reutilizar dentro de outros processos. Ou seja, eu poderia ter definido, por exemplo, todo o processo de levantamento de requisitos através de histórias de usuário, por exemplo, e reutilizar toda essa minha disciplina que prescreve esse levantamento de requisitos em diversos processos que eu vou customizar a partir de um processo base. Vocês podem verificar aqui também por essa figura que eu tenho um padrão, ou seja, um mini processo que é aplicado 3 vezes dentro de um processo. Ou seja, eu peguei um padrão que é a minha disciplina de requisitos, por exemplo, apliquei na primeira iteração de uma fase X, também apliquei em outra iteração de uma fase Y e assim sucessivamente. E em cada aplicação desse meu processo reutilizável, chamado Capability Pattern, eu posso fazer o tailoring, a customização adequada. Talvez o meu mini processo reutilizado pode ser reutilizado na íntegra, caso seja, por exemplo, na minha fase de concepção dentro da primeira iteração. Mas quando eu chegar, por exemplo, na 5ª iteração da minha fase de elaboração, talvez eu não queira reutilizar na íntegra, queira reutilizar apenas porção desse meu Capability Pattern. Isso também é possível com o SPAN, da mesma forma que nós fazemos o tailor com processos, mesmo quando nós não utilizamos Capability Patterns. Tendo falado um pouco sobre o SPAN, as suas vantagens, suas principais características, nós vamos entrar um pouco agora na discussão um pouco mais da arquitetura do metamodelo SPAN 2.0, que é subdividido em 7 pacotes e cada um desses pacotes contém alguns elementos específicos de modelagem relativos a processo. Mas para melhor entendermos esses conceitos de pacotes, é importante eu passar para vocês um conceito presente dentro da OMG, que é o conceito de camadas de modelagem, para entendermos melhor onde o SPAN está inserido. Então, de acordo com a OMG, o metamodelo SPAN ele é compatível com uma outra especificação OMG chamada MOF, Meta Object Facility. E o SPAN prescreve uma hierarquia de camadas para descrever esses elementos de modelagem, que vai desde o M1 até a camada M3. A ideia é bem simples. Quanto mais alto nós estamos nas camadas, mais abstrato nós estamos. Então, teoricamente, a ideia é cada uma dessas camadas eu tenho linguagens de modelagem, e na camada M3 está localizado o MOF, que é uma linguagem de modelagem para criar outras linguagens de modelagem. Então, a ideia é que, à medida que eu vou descendo na minha hierarquia de pacotes aqui, eu vou utilizando a linguagem do pacote superior. Ou, em outras palavras, o metamodelo SPAN ele é criado a partir do metamodelo MOF, da mesma forma que o metamodelo UML2 também é criado a partir de MOF. O interessante é que nós não precisamos de camadas acima da camada MOF, porque a camada MOF é self-contained, seria fechado com relação aos seus elementos. Ou, em outras palavras, os elementos de MOF são descritos a partir dos próprios elementos MOF. Então, conforme você pode ver, dentro da camada M2, do nível M2 da minha arquitetura de camadas proposta pela OMG, é onde se encontra o SPAN. E o SPAN ele vem em 2 variantes, ou como um metamodelo ou como um perfil UML. Em ambos os casos, ele reutiliza o metamodelo UML 2.0.
mais especificamente, reutiliza duas especificações UML 2.0, conforme nós vamos discutir daqui a pouco. Quando eu chego na camada M1, eu estou dizendo que um processo específico é modelado utilizando a linguagem SPAN, da mesma forma que eu posso modelar um outro processo utilizando também as linguagens UML2 e SPAN2 Profile previstas dentro do pacote do nível M2 da estrutura de pacotes, hierarquia de pacotes do OMG. Mais um exemplo de como isso poderia ser instanciado. Então, basicamente, o M3, onde eu tenho morph, eu vou ter, por exemplo, um elemento do tipo class. No nível M2, onde está o meu span, eu poderia ter artefato, poderia ter disciplina, poderia ter papel e diversos outros características específicas do span. Dentro do nível M1, eu poderia ter, por exemplo, um caso de uso. E o nível M0, vamos pensar assim, que é o nível onde você mesmo modelaria, onde eu teria a instanciação específica de um caso de uso para um determinado projeto. Por exemplo, aqui, consultar catálogo, por exemplo, um projeto para uma loja de venda de livros online, por exemplo. Então, quando nós trabalhamos com modelagem, é muito importante nós entendermos que nós temos diversos níveis de modelagem, desde o nível mais alto, onde define os elementos básicos de modelagem, que é definido pela linguagem morph, até níveis inferiores, passando pelo SPAN, até a aplicação do SPAN para a criação de processos específicos e até, caso você prefira, chegar no nível onde você define a instância final mesmo, no nível de granularidade de um projeto em particular. Conforme mencionado, o SPAN, o metamodelo SPAN, ele reutiliza parte do metamodelo UML2 e também o metamodelo SPAN possui uma implementação de referência que é formalizada através de um software chamado EPF Composer, software de código aberto, livre e que pode ser utilizado através da fundação Eclipse. E também, conforme já discutido, o SPAN 2.0, a especificação 2.0, define o SPAN tanto no formato de metamodelo, quanto no formato de um perfil UML, caso você prefira fazer visualização e navegação no metamodelo de forma visual, de forma gráfica. Em outras palavras, o perfil SPAN 2 nada mais é do que um perfil UML que fornece uma representação alternativa do metamodelo SPAN. Bom, agora então que eu já apresentei o que vem a ser o SPAN, algumas das suas principais características, e também apresentei como que o SPAN está contextualizado numa hierarquia de camadas, de pacotes de modelagem propostos pelo OMG, nós podemos entender melhor a estrutura interna, a arquitetura de pacotes de metamodelos presentes na especificação SPAN. Essa apresentação, essa arquitetura, é uma que nós encontramos em basicamente todos os papers que nós lemos, que existe uma seção falando sobre SPAN. Normalmente eles apresentam justamente essa figura inicial que mostra qual que é a relação dos metapacotes de modelagem SPAN e que nós podemos utilizar para fazer a modelagem dos nossos processos. Então, basicamente, o SPAN é constituído de 7 pacotes de metamodelagem que são ligados, cuja dependência entre eles se dá pelo conceito merge da UML, indicando, por exemplo, que os pacotes de nível superior incluem o conteúdo dos pacotes de nível inferior. Em outras palavras, core não tem dependência para nada, mas, por exemplo, se eu utilizar o pacote managed content, automaticamente eu tenho que utilizar o conteúdo do pacote core. Existe essa dependência. Então, essa é a estrutura geral de pacotes que nós temos dentro do SPAN, da especificação do SPAN. Então, nós temos 7 pacotes, que é o core, o process structure, process behavior, managed content, method content, process with methods e method plugin. Todos esses pacotes possuem características específicas e contêm elementos que estão semanticamente relacionados para a modelagem de processo. Eu vou rapidamente explicar cada um deles, um conteúdo básico de cada um para que nós possamos entender. O pacote core é um pacote de metamodelagem que vai ter abstrações, classes, que formam a base para todos os outros pacotes de metamodelagem presentes no SPAN. Ou seja, todos os elementos presentes dentro de core são reutilizados por diversos outros pacotes
previsto dentro do meu método modelo. Já o pacote Process Structure, que é esse segundo pacote aqui, que incorpora também os elementos do pacote Core, que reutiliza os elementos do pacote Core, esse pacote Process Structure representa a nossa estrutura analítica de trabalho, nosso Work Breakdown Structure, permitindo assim o alinhamento de atividades, além de definir a relação de predecessor, antecessor e sucessor entre as nossas atividades. Lembrando que dentro desse pacote nós vamos ter basicamente aquelas associações entre atividades e papéis que desempenham essas atividades, bem como os produtos de trabalho, os artefatos que são produzidos e consumidos pelas minhas atividades. O terceiro pacote que eu gostaria de discutir brevemente com o senhor é o pacote Process Behavior. Esse pacote Process Behavior, conforme ilustrado aqui pela setinha, ele incorpora os pacotes Process Structure e Core. O pacote Process Behavior vai ter os elementos de modelagem que vai permitir a extensão do metamodelo para incorporar modelos comportamentais. Conforme discuti com o senhor na última reunião, vários trabalhos criticam o SPAN por ele não fornecer comportamento. E muitas vezes, então, as pessoas estendem o SPAN para criar um modelo comportamental para o processo. Se o objetivo for esse, basta você utilizar os elementos presentes dentro desse pacote para fazer a extensão do metamodelo SPAN. Assim, então, o SPAN não define a sua própria abordagem de modelagem de comportamento, mas esse pacote vai fornecer alguns links para que podemos associar o SPAN com modelos comportamentais definidos até mesmo pela própria OMG ou por especificações de terceiros. Como um pouco de exemplo de como poderia ser utilizado esse metapacote de modelagem Process Behavior, nós poderíamos, por exemplo, criar alguns conceitos dentro do pacote Process Structure e associar esses conceitos, por exemplo, com diagramas de atividade UML que vão representar o nosso comportamento. Da mesma forma, um segundo exemplo, nós poderíamos ter uma definição de um artefato que foi definido dentro do pacote Method Contents, que pode ser associado, por exemplo, com um modelo de máquina de estados que vai representar, por exemplo, o ciclo de vida de um produto de trabalho ou de um artefato. Um outro pacote que eu gostaria de discutir agora, continuando nossa discussão dos 7 pacotes presentes da especificação SPAN, do metamodelo SPAN, nós temos o Managed Content. O pacote Managed Content vai, por exemplo, incorporar aquelas características de processo que são modelados não como modelos, mas que podem ser descritos através de descrições em linguagem natural. Às vezes nós temos algum guidance, alguma descrição, alguma diretriz que indica como devemos proceder com determinada atividade, e todo esse roteiro está descrito de forma textual. Nós podemos também reutilizar isso no nosso processo, e esses processos de desenvolvimento que não vão ser representados como modelos, esses métodos em particular que são documentados de forma textual, estão presentes dentro desse pacote Managed Contents. Ou, em outras palavras, esse pacote vai introduzir conceitos para a gestão de conteúdo textual dessas descrições. Já o pacote Conteúdo de Método, que é o próximo pacote dentro da nossa hierarquia de pacotes prevista pela especificação do SPAN 2.0, vai adicionar alguns conceitos de modelagem para definir, por exemplo, o ciclo de vida de processos independente dos seus elementos de conteúdo de método. Aqui, por exemplo, nesse pacote, nós vamos encontrar explicações, por exemplo, textuais passo a passo, descrevendo objetivos de desenvolvimento que são realizados, por exemplo, por papéis que estão associados com recursos e os seus resultados independentes da inserção disso dentro de um ciclo de vida em particular. Lembrando que o SPAN separa conteúdo de método da aplicação do conteúdo em processo. Basicamente, os conteúdos independentes do ciclo de vida, ou independente de fase, ou independente de iteração, são descritos dentro desse pacote de conteúdo de método. Se o nosso objetivo é associar a estrutura de um processo com conteúdo de método, nós precisamos utilizar então os elementos prescritos dentro do pacote Process with Methods.
Então esse pacote basicamente vai definir e vai redefinir algumas estruturas que vai permitir a integração de processos que foram definidos nos outros dois pacotes já discutidos, que é o Process Structure e o pacote Method Content. Lembrando que enquanto o pacote Method Content que discutimos anteriormente define alguns métodos fundamentais para o desenvolvimento de software, são os processos que vão colocar esses métodos no contexto de um modelo de ciclo de vida, por exemplo, constituído de fases e de marcos. E por último, nós temos o pacote Método Plugin, que é o pacote que incorpora todos os outros pacotes via Merge UML que foram discutidos anteriormente. O pacote Método Plugin é muito interessante porque ele incorpora todos os 7 elementos dos 7 pacotes de metamodelagem SPAN, e ele que vai introduzir esses conceitos para gerenciar bibliotecas de processos e conteúdos de métodos que podem ser reutilizados em diversos outros processos que nós vamos modelar. E é dentro desse pacote, por exemplo, que eu consigo alguns conceitos atrelados, por exemplo, à variabilidade de processos. Uma vez apresentada a estrutura de metapacotes previstos na especificação SPAN, no metamodelo SPAN, uma dúvida que pode surgir é: quais desses pacotes eu devo implementar para determinada necessidade? Será que eu preciso implementar todos os 7 pacotes previstos no método plugin? Ou será que eu poderia, por exemplo, implementar um determinado pacote, por exemplo, Process Structure apenas? Para responder essas dúvidas, a especificação define o que é chamado de pontos de conformidade SPAN. Esses pontos de conformidade SPAN permite que as pessoas que forem implementar o metamodelo possam estar aderente a um determinado nível de conformidade, caso ele queira, por exemplo, fazer apenas um subconjunto da implementação do metamodelo SPAN. A especificação define 3 níveis de compatibilidade de implementações com o metamodelo. E essas implementações, então, elas devem estar em conformidade com algum desses níveis de compatibilidade, caso o objetivo seja intercambiar, trocar ou reutilizar determinados modelos em diversas ferramentas feitas por terceiros. Ou, em outras palavras, se eu quero que o meu processo modelado com SPAN ele possa ser aberto numa outra ferramenta que não foi criada por mim, eu devo estar em conformidade com algum nível de compatibilidade com SPAN. O interessante também é que, além desses 3 níveis de compatibilidade que eu vou descrever agora, prescritos pela especificação, existe uma certa flexibilidade, de forma que as pessoas que vão implementar um metamodelo possam escolher qualquer combinação de pacotes de metamodelagem e de estereótipos médios da UML para poder atender a sua necessidade. Então, os 3 níveis de compatibilidade SPAN explicitamente descritos na especificação são SPAN Complete, que, como o próprio nome já diz, é um nível de conformidade maior com todo o metamodelo. Então, se você pretende modelar e implementar o SPAN dentro desse modo de compatibilidade, SPAN Complete, vocês têm que lembrar que o SPAN Complete ele faz o merge com vários outros subpacotes, ou seja, para falar que por exemplo, um simulador SPAN ele é nível de compatibilidade completo, eu tenho que implementar as classes do pacote Process Behavior, as classes de método plugin. Dentro de SPAN 2 Complete também, eu reutilizo também 2 pacotes da UML, que é o Infrastructure Library, e também um pacote para poder fazer o intercambiamento de modelos UML. Ou, em outras palavras, o SPAN depende, além dos próprios pacotes SPAN, depende também pacotes, reutiliza pacotes da especificação UML. Lembrando que tanto o método plugin quanto o Process Behavior também tem um merge para o core. O metapacote core é base para todos os outros níveis de conformidade SPAN. Uma outra possibilidade também poderia ser eu ter o ponto de compatibilidade processo SPAN com comportamento e conteúdo. Então, se eu quiser, nesse caso, eu não precisaria implementar todos os elementos presentes, por exemplo, no pacote Method Plugin.
Eu quero apenas um nível de compatibilidade menor, então basicamente aqui eu precisaria só do LM da UML e do Managed Content Process Behavior e respectivamente Core via transitividade do estereótipo MEG UML. Um outro nível de conformidade prescrito dentro da especificação é apenas o Method Content. Se eu quero apenas atingir esse nível de conformidade, basta implementar os elementos de modelagem prescritos dentro do meta pacote Method Content, bem como reutilizar alguns elementos específicos de modelagem prescritos dentro do meta modelo UML. Conforme dito, além desses 3 níveis de conformidade SPAN prescritos explicitamente na especificação SPAN, nós podemos criar cenários adicionais. E com esses cenários adicionais, nós podemos gradualmente assim ter um roadmap para atingirmos cada vez mais níveis de compatibilidade maiores. Então podemos começar pequeno e ir aumentando a implementação dos nossos metamodelos, dos nossos pacotes de metamodelagem até atingirmos, por exemplo, o nível desejado. Então, várias outras combinações também são possíveis, além das 3 definidas na especificação SPAN. Por exemplo, eu poderia querer só, talvez, implementar os pacotes Process Structure e Process Behavior, ou de forma similar, Process Structure e Managed Content. Process Structure, Process Behavior, Method Plugin. Process with Methods, Process Structure, Method Content e Managed Content. E assim sucessivamente. Por exemplo, o que poderia fazer com que eu modelasse apenas Process Structure e Managed Content, por exemplo? Essa combinação, por exemplo, ela não vai incluir comportamento de processo, Process Behavior. Mas, por exemplo, se a pessoa interessada nisso quer, por exemplo, apenas focar na estrutura analítica de trabalho para representar o processo sem modelar o seu comportamento. Assim, todo elemento de processo de uma estrutura analítica de trabalho pode ser documentado de forma textual através de descrições contextuais de conteúdo. De maneira similar, uma pessoa poderia querer implementar apenas o Process Structure, Process Behavior e Method Plugin, caso o foco desse implementador seja fornecer bibliotecas de modelos de processo reutilizáveis, que vai permitir que as pessoas que estejam implementando então definem bibliotecas reutilizáveis de processo. Dessa forma, a pessoa que for implementar esse nível de conformidade flexível aqui, poderia estar interessado em utilizar de forma completa a separação de conteúdo de método de seus processos, mas, por exemplo, não tem interesse nos conceitos de variabilidade, de gestão de biblioteca de métodos e assim sucessivamente. Continuando aqui, por exemplo, a pessoa poderia escolher implementar a combinação Process with Methods, Process Structure, Method Content e Managed Content. Uma pessoa que quisesse, por exemplo, fazer todo esse combo de combinações, poderia, entre outras coisas, fazer toda a modelagem do seu processo, inclusive prescrevendo a reutilização de processo, mas não definindo, por exemplo, ainda o comportamento do seu processo, tendo em vista que ele não está implementando o metamodelo de pacotes Process Behavior. Bom, espero que tenha ficado claro para o senhor essa introdução de como funciona o SPAN. Basicamente, fizemos uma introdução sobre o SPAN, contextualizamos o SPAN com suas principais características e como que ele se enquadra dentro da hierarquia de modelagem de pacotes prescritos pela OMG. Mostrei para o senhor que a especificação é constituída, o metamodelo SPAN é constituído de 7 metapacotes de modelagem e que a especificação também depende de outras especificações, mais especificamente de 2 especificações UML que são reutilizados via conceitos MEG. Na semana que vem, na nossa reunião presencial, eu vou mostrar para o senhor como eu estou fazendo para fazer, qual que é a abordagem que eu estou utilizando para a implementação do metamodelo utilizando a linguagem de programação Java. Até sexta que vem, professor.